Bom dia a todos, podem se sentar nesse instante. Deixa eu só arrumar aqui. Sejam muito bem-vindos esta manhã, todos que nos visitam e todos que estão em seus lares. Um momentinho, por favor. É uma alegria estarmos juntos na casa do Senhor. É uma alegria estarmos retornando ao lugar onde nós cultuamos. Na verdade, não é a casa do Senhor, mas o local onde nós cultuamos ao nosso Deus. Estamos com uma série de Efésios com o título Tudo Novo e chegamos aí no seu capítulo final, que é o capítulo 6 de Efésios. Nós temos um momento de reflexão na palavra, onde nos traz o compromisso com a palavra deste Deus. E nós vimos que Paulo, de maneira maravilhosa, escreve esta carta à igreja dos Efésios, e ele, de maneira sublime, ele, desde o seu início, no início da escrita desta carta, ele convida a igreja de Éfeso a estar envolvida nessa nova vida, que é a vida em Cristo Jesus. Então nós tivemos várias mensagens no decorrer desses meses. Se você que está nos assistindo em casa, muito obrigado por nos permitir estar aí com você neste momento. Você pode acessar aí o link, o nosso canal, e pode assistir as mensagens que foram pregadas até o momento. E nós chegamos então aqui no capítulo 6. Paulo, ele, de uma maneira maravilhosa, ele inicia escrevendo a esta carta, a esta igreja, falando das bênçãos espirituais a esta igreja. Ele ora por esta igreja, para que esta igreja entenda e compreenda o mistério realmente do Senhor em sua vida. E ele começa a falar sobre a graça, ele começa a falar sobre a salvação em Cristo Jesus, salvação que não depende do homem, mas é totalmente derramada pelo Espírito Santo, é feita através do Espírito Santo. E Paulo então ele começa a falar àqueles irmãos daquela época que agora não existe mais divisão entre os homens, gentios e judeus agora são um diante do Senhor. Então Paulo ele prega então a unidade feita em Cristo Jesus. Ele fala sobre essa vocação dos gentios, esse mistério de agora estarmos um em Cristo Jesus, que não há mais esta divisão. E nós vimos aí também Paulo pregando no capítulo 4 sobre esta unidade da fé, e Paulo nos chama então a atenção ao serviço dos santos, o compromisso desses cristãos, e agora fazendo parte dessa nova vida em Cristo Jesus, eles fazem parte de uma nova sociedade que é o reino, é onde nós vivemos embaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo então ele começa a trabalhar sobre esta unidade da fé, na continuidade da sua carta, e fala da nova natureza em Cristo Jesus, e ele começa então a trabalhar na exortação. Nós vimos no capítulo 4, a exortação à santidade, o compromisso que nós devemos ter diante do Senhor com a nossa maneira e nossa postura de viver em Jesus Cristo. E aí ele trabalha com o fruto da luz e diz que nós somos luz agora e que as trevas agora não faz mais parte de nossa vida, que agora nós precisamos divulgar e falar do amor de Cristo a estas pessoas. E ele começa então a trabalhar na estrutura, na base familiar,
que nós entendemos que a família é a base da sociedade. Então, Paulo escreve à família, escreve aos pais, escreve às esposas, depois ele se direciona e fala aos filhos no capítulo 6, e aí a mensagem que nós tivemos domingo passado foi tratado sobre servos e senhores, e nós escutamos algumas coisas nessa mensagem, e às vezes nós olhamos e falamos assim, como assim nós devemos ser, então, respeitar, nós precisamos praticar esta humildade no contexto onde nós vivemos, como assim viver, esse viver que a palavra de Deus, ela nos pede, é difícil. Às vezes nós pensamos, impossível vivê-la, impossível, não dá para viver. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante que se nós dependermos do nosso Senhor Jesus Cristo, e se nós entendermos que é o Espírito Santo do Senhor que nos direciona, nós somos capacitados a viver esta vida. É diferente. Se nós começarmos a olhar com uma ótica nessa cosmovisão, que nós devemos, nós mesmos, por nossas forças, que não é nada diante do Senhor, jamais conseguiremos viver e vivenciar esta palavra, porque o foco não está na palavra, o foco está no eu. E a palavra do Senhor nos chama a esta responsabilidade. Fazemos parte agora de uma nova sociedade em Cristo Jesus. Tudo novo em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar e nós vamos tratar aqui do capítulo aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, eu gostaria então que você se colocasse de pé nesse instante, e aí nós vamos estar lendo este texto aos Efésios, do capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido, tudo permanecer inabalável. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Oremos. Pai de amor, é pela tua graça e pela tua misericórdia que nos encontramos nesta manhã aqui. Honramos o teu nome e te agradecemos por este privilégio. Tua palavra será pregada nesse instante, que eu possa ser diminuído diante de ti, a tua palavra exaltada, o teu Espírito fale aos nossos corações. Visita cada coração aqui, cada família aqui representada neste momento presencial. Visita aqueles que estão nos assistindo por este canal, Senhor, do YouTube, que o Senhor possa estar na vida deles, visitando seus corações, suas mentes, levando, Senhor, o teu conhecimento, levando a tua palavra, e que possamos, Senhor, vivê-la e vivenciá-la.
É o nosso desejo que o Senhor possa estar aceitando este culto como oferta suave a Ti. O Teu nome seja engrandecido, seja honrado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor. Paulo, depois que ele escreve tudo o que ele escreveu até aqui, ele chega e nos convida a sermos atenciosos quanto à nossa nova maneira de viver. E ele diz assim, olha, quanto ao mais, depois de tudo que eu falei, depois que tudo foi escrito, depois de todas as exortações, os ensinamentos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos falar hoje, o nosso subtítulo é Deus, a nossa armadura. E nós vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte do verso 10 ao 13, que nós vamos falar fortalecendo-se no Senhor. Do 14 ao 17, revestindo-se da armadura de Deus. E 18, 20, somos dependentes de Deus. Esse texto ele é maravilhoso porque ele nos convida a sermos firmes na palavra do Senhor. Interessante que ser cristão não é estar livre de todos os ataques espirituais que nós temos. Ser cristão não é viver numa abóbada de vidro, protegidos integralmente para não sermos afligidos pelas balas perdidas, pelos assaltos, pelos sequestros, por tudo que nós vemos, e nós somos suscetíveis a tudo isso. Mas a palavra do Senhor, ela é tão rica e ela é tão maravilhosa, que ela nos convida a nos vestir com toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então Paulo fala assim para os cristãos em Éfeso: vocês entenderam a salvação em Cristo pela graça, vocês entenderam que precisamos agora viver e ter uma maneira diferente de viver, só que deixa eu falar uma coisinha para vocês, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por isso vocês precisam estar na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vocês precisam estar na dependência da ação do Espírito Santo em vossas vidas. Nós tivemos alguns anos, década de 90 mais ou menos, que nós tivemos alguns ensinamentos para você lutar contra Satanás, para você investir as suas energias caçando o demônio. Tivemos igrejas, e ainda temos até hoje, igrejas que entrevistam Satanás. Perguntando a ele o que ele está fazendo aqui. Só que a palavra de Deus, ela ensina totalmente ao contrário. Ela ensina que Satanás está ao nosso derredor como leão, tentando nos tragar. E nós somos agora ensinados por Deus a resistir o inimigo, não dar valor para este inimigo, não entrevistá-lo. Por que você está nessa pessoa? O que você vai fazer com essa pessoa? Infelizmente, aqueles que são usados como instrumento fazendo isso, são utilizados por Satanás. Agora, a palavra do Senhor, ela nos convida a ficarmos firmes contra as ciladas de Satanás. Nesse trecho de Efésios, somos alertados de uma terrível batalha. Por que terrível batalha? Porque é uma batalha que eu e você, nós, quando somos alcançados pelo sangue de Cristo, é uma batalha que nós temos contra as hostes celestiais, não é contra o sangue nem contra a carne. O verso 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, aquilo que nós vemos é fácil lutar. Agora, aquilo que nós não enxergamos,
Ainda que o coronavírus é invisível ao nosso olho nu, ele pode ser enxergado através de um microscópio. Este inimigo que nós temos aqui, que a palavra de Deus nos informa, sabemos que é Satanás. Satanás existe e ele está ativo. E é contra essas lutas espirituais, contra as ciladas do inimigo, que nós somos convidados a estarmos fortalecidos no Senhor. É contra esses poderes que fomos ordenados a lutar. Não é uma luta física corporal, mas uma luta espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo, preparando seus discípulos, ele diz lá em Marcos capítulo 9, verso 29, esta casta de demônios não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esta nossa luta contra este inimigo, tão sagaz, né? Sagaz. Ele é um inimigo que procura desestruturar a família, desestruturar o meio social, desestruturar a nossa unidade em Cristo. Mas ele foi vencido na cruz. Jamais ele terá o poder contra a igreja de Cristo, porque ele foi vencido na cruz. Mas ainda existe os seus anjos, existe ainda as potestades, as hostes malignas, os seus anjos que são ordenados por Satanás para criar em nós uma instabilidade espiritual. E quando nós não nos atentamos a isso e não nos preocupamos com o que Paulo está nos dizendo, olha, a luta ela é grande, a luta é severa, e vocês precisam estar a postos, vocês precisam estar vigilantes, porque a qualquer momento, a qualquer instante, vocês podem cair se vocês não tiverem firmes na palavra do nosso Deus. Essa guerra, ela tem início lá no Éden. E estende-se de geração a geração até o fim determinado por Deus, até a sua volta. Então esta é uma luta, irmãos, que vai continuar durante toda a nossa vida, até quando Cristo voltar. A paz que Deus estabeleceu por meio da cruz de Cristo é a única esperança desta infeliz humanidade. E Paulo, então, ele nos convida e convidou aqueles cristãos a permanecerem nessa palavra. No verso 3 ele diz assim, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E esta palavra é maravilhosa, porque você já viu aquele irmão, ou você já passou por situações onde você passou por uma tragédia ou uma provação muito grande na sua vida, mas você, graças a Deus, ainda está firme no Senhor, você está inabalável, porque aquilo não fez você desistir da fé em Cristo Jesus. Você já visitou alguém que passando por um câncer, uma doença horrível, estado terminal, e você vai ali para passar um consolo para aquela pessoa, e ler a palavra para aquela pessoa, e essa pessoa chega para você e transmite a paz que vem de Cristo, e começa a conversar com você sobre o sofrimento dela, mas você percebe que ela está tranquila nos braços do nosso Senhor. E você sai revigorado daquela situação, sabendo que Deus, por mais lutas e por mais provações que nós passemos, nós firmados na palavra do Senhor, nós estamos firmes e nós permanecemos inabaláveis, ainda que nós fiquemos tristes, ainda que nós fiquemos às vezes reclamando, mas nós sentimos que neste momento o Espírito Santo do Senhor geme por nós com gemidos inexprimíveis. Não é pela sua força, não é pela minha força, não é pelo que eu vejo, não é pela o meu intelecto, pelo que eu entendo, mas é pela a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele não está escrevendo essa carta aos Efésios de um hotel 5 estrelas à beira de uma piscina, tomando seu suquinho. Não, Paulo ele escreve essa igreja de dentro de uma cadeia. Paulo ele está preso.
Paulo ele poderia aqui no final dessa carta falar assim: irmãos, orem por mim para que as autoridades aqui de Roma possam dar um veredito aí no meu julgamento, coloque em liberdade, para que eu possa então sair, abraçar vocês, continuar o evangelho aí fora. E Paulo ele está preocupado em tratar do corpo da igreja em um momento de crise de sua vida, de crise de perseguição da sua vida, e um momento em que ele poderia estar reclamando. Mas Paulo ele fala a esses irmãos: olha, vocês devem estar firmes na força do Senhor. Eu não sei o que está te abalando no momento. Eu não sei se tem algum problema, com certeza deve ter, todo mundo tem problema. A gente acorda com problema, né? O problema da conta que vai chegar, o problema do aluguel que aumentou, o problema da pessoa que perdeu o emprego, o problema... Mas o Senhor fala assim: olha, a palavra diz assim, olha, seja conhecedor na palavra do Senhor, alcançado por esta graça, vistam-se com toda a armadura. Satanás, ele é astuto, ele sabe como trabalhar com estas suas armas para nos desanimar. E aí, prosseguindo, verso 14, Paulo ele fala assim: olha, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. E aí ele coloca aqui a vestimenta dessa armadura que é apresentada aqui nesse capítulo 6, dessa armadura que ele fala: olha, vocês têm que se vestirem da armadura do nosso Deus. E a gente viaja, né, quando a gente lê um texto desse, imaginando Paulo ali preso junto a um soldado, olhando a indumentária daquele soldado, escrevendo a carta e fazendo então aquela descrição daquele soldado, mas entendendo que o Senhor é a sua força, a sua fortaleza, que o Senhor é a sua armadura, que o Senhor é o que o dirige, que o Senhor é o que o protege, que o Senhor está com ele, e ele começa a colocar esta figura para aqueles cristãos, na mente daqueles cristãos. Você sabe que eu estou falando do soldado romano. Olha, vocês agora devem cingindo-se, vocês devem cingir da verdade e vestir-se da couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E Paulo então ele vai descrevendo aí esta indumentária, essas vestes que é apresentada a esta igreja. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o diabo nunca é tão sagaz e nunca tão vitorioso como quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Esta é o dardo de Satanás para a vida, até na vida dos cristãos. Tudo isso que está sendo pregado, gente, balela. Vivam a sua vida, curtam o momento e não deixe, de curtir e viver esta vida. Satanás fala assim: olha, Deus existe. Cara, ele não está preocupado com você. Ele está mais preocupado que o pessoal está passando fome lá na Etiópia. Você acha que ele vai estar preocupado com você? E muitas vezes nós pegamos todos esses pensamentos, essas ideologias que são pregadas mundo afora, que Deus é um só, o importante é você amar a Deus, não interessa a religião que você está seguindo, não interessa a quem você professa, mas Deus é um só. Deus, ele é nosso Deus, ele é amor, ele é verdadeiro, ele é justiça, ele é justo. E Paulo então começa a descrever essa indumentária que nós precisamos nos vestir, o cinto da verdade. E ele diz assim, verso 14: portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo de couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Justiça. Primeira peça com que devemos nos equipar é esse cinto da verdade, porque o soldado romano tinha uma cinta que pendurava ali, colocava ali sobre aquela cinta ali os seus aparatos de guerra, suas espadas. Ele se sentia seguro com aquele cinto, porque ali estavam ali os seus instrumentos de guerra. O cinto pertencia mais à roupa de baixo desse soldado. Então ele se sentia mais firme para estar então de prontidão para guerrear.
Ao afivelar o cinto ou cingir o lombo, os soldados recebiam uma sensação de força e firmeza. Ele sabia que ali ele estava, então, preparado para a guerra. E a justiça, ela trabalha o nosso caráter. Nós precisamos trabalhar com caráter diante do Senhor, nós precisamos realmente demonstrar a nossa justiça, este aparato de guerra. Precisamos, sim, falar com as pessoas que pregam o evangelho de maneira errada, advertindo e pregando a palavra e mostrando a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira doutrina que o Senhor nos ensina. A justiça, ela requer de nós esse artefato que nós temos aqui nessa indumentária, ela nos ensina a sermos, diante do Senhor, pessoas com caráter íntegro diante dele, para que as pessoas possam, então, conhecer quem é o nosso Deus. A verdade mencionada, a justiça, a verdade mencionada aqui é a revelação de Deus em Cristo nas Escrituras. Esta justiça, essa revelação que nós devemos colocar diante das pessoas que nos conhecem. A couraça da justiça, o soldado ele cobria as costas e a frente com esta couraça de armadura, e protegendo quase todas as partes vitais. Nós temos aqui em 1 Coríntios 1:30, 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: ninguém tem justiça própria, mas apenas a que vem de Cristo. Ele é a nossa justiça, e somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Mas, Romanos 5:1, mas a fome e a sede de justiça, segundo Jesus, fazem parte do caráter cristão. Então, quando nós temos a justiça, nós nos colocamos a couraça da justiça na nossa vida, nós podemos então estar preparados para lutar com o inimigo, porque a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. Nós temos aí o verso 16, verso 15, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho. O soldado, ele tinha uma indumentária também, que era um calçado especial para não ser atingido durante a guerra, até mesmo para ele continuar a correr, para estar lutando, para que ele não pudesse, então, pisar em algum lugar que ferisse o seu pé. Então, nós temos aqui esta indumentária para ficarmos firmes na palavra de Deus, porque Satanás, ele aborrece o evangelho. Satanás, ele não gosta do evangelho. Satanás, ele não gosta de pregarmos a palavra do Senhor. Satanás, ele sabe que o fim dele está próximo. O fim dele eterno está próximo. Ele foi vencido na cruz, ele se encontra realmente no inferno. Ele se encontra no seu lugar, mas Jesus Cristo, ele vem, ele vai voltar para nós. Jesus Cristo, ele vai voltar para pegar a sua igreja, e Jesus Cristo, então, ali vai estar efetuando realmente essa maravilha de redimir, de buscar a sua igreja para viver eternamente. Então aí Satanás ali vai ser lançado definitivamente, para que nós possamos viver em glória com Jesus. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, Satanás ainda age para que nós possamos estar desanimados com a palavra de Deus. Paulo tem em mente a caliga. A caliga é essa bota do soldado, que era feita de couro, deixava os dedos dos pés livres, tinha solas pesadamente cravejadas. Então, este aparato que o soldado ele tinha, era para manter-se firme para a guerra no Senhor. Percebam que Paulo, ele nos convida a estarmos sempre preparados, e nós estamos guerreando todos os dias. Nós não podemos vencer Satanás se nós não entendermos que a nossa guerra é diária. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, durante o meu sono. Porque Satanás, ele lança os seus dardos para tentarmos deixar a nossa fé abalada, deixar a nossa vida abalada. O escudo da fé, o escudo do soldado romano era longo e retangular, cobrindo inteiramente ele, servia para
aparar as lanças e as flechas. Então era um escudo grande, retangular, e ali Paulo então ele começa a olhar esse soldado e fala assim: olha, vocês entendem que esse escudo aí, ele é a proteção do soldado, assim também a palavra de Deus é como este escudo. A Bíblia diz que, lá em Provérbios 30, verso 5, é escudo para os que nele confiam. Esta palavra, isso que eu estou escrevendo para você, a palavra de Deus, é o escudo para aqueles que confiam, é o escudo para você que confia nesta palavra. A palavra de Deus é o nosso escudo. Em Salmos 7, 10, o salmista, ele declarou: Deus é o meu escudo. Então Paulo, ele faz aqui do verso 14 até o verso 17, ele apresenta todo esse aparato da armadura de Deus, esse aparato que nós devemos vesti-la. E quando ele fala que nós precisamos estar preparados, ele diz que nós devemos estar prontos para o ataque. A palavra do Senhor, nós temos aqui a espada, que é retratada também, tinha dois tipos de espadas que os soldados romanos usavam, uma longa e uma curta, e esta espada aqui é a espada curta, a espada pequena, que o soldado romano ele utilizava. Então nós estamos próximo do inimigo, e nós estamos então com esse instrumento para nos defender. Quando a palavra de Deus nos diz para resistir o inimigo, ela não nos diz para ficarmos no canto do ringue, aguentando as pauladas do demônio. Mas ela ensina você a ir para cima. Dá o seu rabo de arraia, né? Dá o seu golpe fatal. E aí você, como instrumento do Senhor e na humildade da palavra de Deus, você enfrentar esse inimigo. Você já assistiu aqueles filmes de luta livre, onde o cara que se acha bambanzão, ele entra com tanta confiança no ringue, e no fim ele toma uma surra bem dada daquele que entrou com mais humildade. Nós precisamos viver com humildade diante do Senhor. E não entender que Satanás, ele é pouca coisa. Satanás, nós não podemos também colocar ele num pedestal, porque ele não é nada diante do Senhor, ele foi vencido na cruz. Mas nós não podemos subestimar a ação demoníaca sobre nossas vidas. Satanás, ele está ativo. Ele conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Jesus Cristo, quando foi tentado, ele responde a Satanás com essa pequena espada que é aqui abordada nesse texto. Está escrito. E Satanás investe novamente, oferecendo o reino de Jesus Cristo. Está escrito. E Satanás oferece outra coisa. Está escrito. E Satanás tenta. Está escrito. Nós podemos ter a palavra do Senhor em nossas mãos. Podemos ter a palavra do Senhor em nossa biblioteca. Podemos ter a palavra do Senhor em nossos celulares, em nossos tablets. Mas se nós não tivermos a palavra do Senhor no nosso coração, de nada adianta. Não adianta você pegar a Bíblia e jogar para espantar Satanás. A nossa luta espiritual, ela envolve entrega, ela envolve a nossa vida de uma maneira que nós possamos então entender que essas lutas, elas persistem. A espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus. Encontramos o melhor exemplo de uso da espada do Espírito, tanto para defender como para atacar na tentação de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma arma, nós temos aqui a palavra do Senhor, que ela nos ajuda a atacar e ajuda a nos defender do inimigo. Satanás, ele é astuto. Satanás, ele trabalha no meio da família, na desordem, no caos. E muitas vezes, dentro de nossa família, nós temos aí ataques simultâneos de Satanás. O livro que C.S. Lewis escreveu sobre a Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, é um livro que você deveria ler. É um livro interessante. Porque o diabo chefe, ele chega para o diabo lá, que é aprendiz, e fala assim: olha, vai pelas beiradas. Não vai direto na pessoa, não. Vai no vizinho dela.
vai na família, vai em que ele mais gosta, não vai diretamente na pessoa. Satanás, ele age desta maneira. E quando nós não estamos atrelados à palavra, confiantes na palavra, nós somos derrotados diante do inimigo. E nós nos sentimos fracos, nos sentimos angustiados, mas o Senhor fala que a nossa força, ela vem dele. Muitas vezes brincamos de igreja. Uma época da minha adolescência, eu lembro que, quando eu lendo essa carta, eu lembro que recebíamos missionários que eram perseguidos, principalmente na época da Guerra Fria, e eles iam para o Brasil e davam testemunho, e mostravam as marcas de seu corpo, cicatrizes, missionários que eram torturados por amor a Cristo. E eu me lembro que quando esses homens saíam da igreja, havia na igreja uma compulsão de precisamos pregar a palavra de Deus. Era uma época que você podia sair com seus carros nas praças e fazer evangelismo ao ar livre. Era uma época que você podia distribuir panfletos para pregar o evangelho. E a igreja, ela se sentia motivada pela ação daqueles homens. E aqueles homens falam assim: gente, vocês estão num país livre. E estão deixando de viver este evangelho e pregar esse evangelho como deve ser pregado, porque a acomodação tomou parte da vida de vocês. Nós não sabemos o que é perseguição de fato, sermos presos. Paulo escreve esta carta de uma cadeia. E seguindo para o final desta reflexão, meus irmãos, que é a armadura de Deus, nós somos dependentes de Deus, irmãos. Dependentes totalmente de Deus. Se você acha que você, pela sua posição social, se você acha que por você ter algum bem maior na sua vida, você não depende de ninguém, está errado. Nós somos dependentes de Deus. E aí Paulo, de maneira maravilhosa, ele escreve aqui, no verso 18. Orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem, 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 para que o Senhor possa então trabalhar em nossas vidas, conversar com o nosso Deus. Eu li uma vez um testemunho de um missionário chinês, que ele foi preso durante 20 anos. E ele falou para aquela pessoa que estava entrevistando ele, como que foi a sua vida? Ele falou assim: olha, você precisa ter a sua cela. Ele não entendeu. Ter a minha cela? Sim, você precisa passear com Deus. Ele falou assim: olha, nos meus 60 anos de idade, eu fui preso, eu estava no auge da pregação do Evangelho. Eu queria fazer tantas coisas e fui preso durante 20 anos. E foi ali que eu tive um encontro realmente mais íntimo com o nosso Deus, porque o Senhor me convidou a passear com Ele, assim como Ele passeou com Adão e Eva no Jardim do Éden, mostrando o seu desejo, o seu amor por aquelas criaturas, por aquele homem, por aquela mulher, e falando assim: olha, você tem que cultivar o meu jardim. E nós estávamos, e ali aqueles Adão e Eva então estavam andando, passeando com o Senhor no jardim. Nós somos o jardim que o Senhor, Ele cultiva, e este jardim que Ele quer que preguemos o Evangelho, Ele quer que nós passeemos com Ele. Paulo, ele fala assim: olha, ore em todo tempo, no Espírito e com todo tipo de oração. Irmãos, não é só orar na hora que o negócio está pegando, não. Na hora que o negócio pega, aí a gente pede oração para todo mundo. Aí no WhatsApp você responde com aquela mãozinha, né? E você nem orou, meu irmão. Muitas vezes nós nem oramos. Muitas vezes nós só escrevemos em oração. Para ali, ora. Sabe por quê? O adversário está olhando para você, é isso mesmo. Continua mandando essa mãozinha, que é desse jeito que eu quero que vocês vivam o Evangelho. Você é um falso cristão. É desse jeito que eu quero que você viva. Isso serve para todos nós, meus irmãos. A nossa atitude. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca
me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre a fazer. Como é gostoso nós conhecermos pessoas que vivenciam esse Evangelho, e mesmo através de seus problemas, mesmo através das privações que tem passado, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, o Senhor tem provido, e essas pessoas, ela fala assim, olha, eu estou na dependência do Senhor. Paulo, ele não pede oração para que ele seja livre dessa cadeia. Paulo não pede oração para estar ali na frente da igreja pregando, ele fala assim, olha, eu quero que vocês preguem, porque eu quero ser fortalecido ainda mais no Senhor, para que eu tenha ousadia de pregar este evangelho que eu estou falando a vocês. Temos vivido esse evangelho, temos pregado este evangelho, temos muita academia, temos muito conhecimento intelectual, não somos contra isso. É bom estudarmos a palavra de Deus, mas se nós tivermos a academia, e se nós estivermos praticando a humildade diante do Senhor, se nós tivermos o conhecimento que nós estamos tendo, mas principalmente o conhecimento que vem do Senhor, nós vamos espelhar Jesus Cristo em nossas vidas, porque Ele é o nosso sumo Senhor, Ele é o nosso Senhor da nossa salvação. O Senhor, Ele conversava com filósofos, o Senhor conversava com escribas, Jesus Cristo abordava todo mundo, Jesus Cristo, Ele é o dono do conhecimento, e se nós olharmos para Cristo, nós vamos ter este conhecimento intelectual, e nós vamos ter o conhecimento vindo da palavra de Deus, onde nós vamos praticar a nossa humildade diante das pessoas. Precisamos ser pastores de verdade. Precisamos ser pastores que olhem para a nossa igreja, olhem para as ovelhas, e olhem para aquele lugar onde as ovelhas estão, e cuidar dessas ovelhas. Precisamos ser cuidados por Cristo. Precisamos estar na dependência de Cristo. E Paulo, ele nos ensina através desse aparato da armadura de Deus, que precisamos entender que nós estamos na dependência totalmente de Deus. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum se nós não colocarmos os nossos joelhos no chão. O problema todo que nós vivemos, meus irmãos, hoje, não é a pandemia. O problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é o distanciamento social. O problema que nós estamos vivendo hoje não é o desemprego. O problema que nós estamos vivendo hoje não é a crise política que está acontecendo no momento. O problema que nós estamos vivendo e a humanidade vive é um problema espiritual. É um problema onde Deus não faz parte de suas vidas. É um problema que deve ser olhado para que o Senhor possa então revestir essas pessoas com seu poder, com a salvação em Cristo Jesus. Não basta apenas falar, não, eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, mas o Senhor não faz parte de sua vida, não faz parte de minha vida, não resolve nada. O problema total que nós vivemos, irmãos, não é os problemas que nós vemos. O problema é espiritual. E nós, como cristãos e conhecedores da palavra de Deus, alcançados pela graça em Cristo Jesus, nós somos embaixadores de Cristo, como Paulo afirma aqui no verso 20, pelo qual sou embaixador. O embaixador é aquele que representa a palavra de Deus. Estamos representando a palavra de Deus? Quando as pessoas vêm reclamar da política, quando as pessoas vêm reclamar das coisas, eu estou mostrando Cristo em minha vida, ou eu estou indo no barco junto, porque é isso que Satanás quer, é isso que Satanás ataca. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que vivencia a palavra a partir de mim. Eu preciso vivenciar esta palavra. Eu sou desafiado a viver esta palavra. Mas nós estamos numa igreja apenas fechado e às vezes num auditório. E quando nós encerramos a nossa reunião, cada um para os seus lares, esquecemos que somos igreja. E igreja é o corpo de Cristo. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração. Súplicas, gratidão. Orem pelos santos,
Orem pelo seu irmão que está ao seu lado. Ore pela igreja. Ore pelos seus líderes. Orar uns pelos outros. Muitas vezes a palavra oração ela é tão banalizada. E as pessoas, elas necessitam. O mundo está clamando por socorro e libertação. Eu quero encerrar com Marcos 14:38, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração do cristão que prevalece contra o inimigo é sem dúvida uma batalha. Paulo coloca o assunto dessa maneira: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações. Que possamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Que ela não possa ser apenas pregada, mas vivenciada. E as minhas atitudes falam muito mais alto do que as minhas palavras. Vamos orar nesse instante. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E muito obrigado porque o Senhor nos oferece, Senhor, a Sua indumentária. Entendemos que é o Senhor que está em nossas vidas. Entendemos que é o Senhor que é a nossa armadura. E é no Senhor que nós lutamos. E, Pai, que o Senhor possa estar vivendo os nossos corações, vendo as nossas mentes, o que nós estamos pensando, por quais terrenos nós estamos vagando, Pai. E Teu Espírito possa nos alertar e nos trazer de volta ao caminho que é a Tua palavra. De entendermos sim que vivemos de um mundo que oferece tantas vantagens, oferece tantas coisas para tirar a nossa atenção da Tua palavra. Quantas interferências temos quando nós estamos lendo a Tua palavra. Quantas interferências nós temos quando procuramos nos achegar a Ti. Satanás, com a sua astúcia, começa de uma maneira que nós não percebemos, porque uma vez que nós não percebemos é porque nós não estamos ligados com a Tua palavra, nós não estamos, Senhor, diariamente orando ao Teu nome, e aí a depressão chega, a desarmonia familiar chega, Deus, a desarmonia espiritual chega. Ó Senhor, mas nós queremos Te agradecer, porque o Senhor diz que o Teu Espírito luta por nós, que o Teu Espírito nos direciona, e nós temos aqui a Tua palavra para nós lermos e ouvir o Senhor falar conosco. Que nós possamos colocar em prática, Pai, a Tua palavra, todos os dias e todos os segundos de nossa vida, enquanto o Senhor nos permitir estar aqui. Estamos sendo até quando o Senhor nos permitir ser. E que possamos aguardar o retorno do Teu Filho, vigilantes, para um dia vivermos eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém.